Meus queridos irmãos e irmãs, nesta tarde, com muita alegria, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, também aos nossos amigos e amigas aqui da comunidade que possam vir a assistir esse vídeo. Estamos aqui no Templo da Assembleia de Deus, no Sítio Fortuna, para gravarmos mais uma palavra devocional diária aos nossos irmãos aqui da nossa congregação. É de conhecimento geral que nós estamos, eu e minha casa, em isolamento, e com o intuito de amenizarmos um pouco os efeitos do distanciamento, nós estamos gravando este devocional. Nesta tarde, mais uma vez, quero convidar a todos a abrirmos as nossas Bíblias, a Palavra de Deus, em algo que o Senhor nos trouxe ao coração para este dia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo de número 17, versículo de número 32. Um versículo breve, mas que nos traz grandes lições. A palavra do Senhor ali nos diz assim, o próprio Cristo falando aos seus discípulos: lembrai-vos da mulher de Ló. Glórias a Deus. Este é um versículo curto, pequeno, mas ele traz um imperativo de Jesus para a nossa vida. Ele nos falou aqui que deveríamos recordar acerca da mulher de Ló. É de conhecimento comum, entre os irmãos, a história dessa mulher, o que ocorreu em sua vida. E nesta tarde eu quero refletir com vocês sobre 3 certezas que a lembrança da mulher de Ló nos trazem. Refletindo sobre sua vida, encontrei algumas certezas. Selecionei 3 para a nossa meditação nesta tarde. A primeira certeza que a lembrança da mulher de Ló nos traz é que não é o bastante ter um relacionamento ou mesmo conviver com pessoas justas para ser salvo. Digo isso pois nós podemos aferir que a mulher de Ló conviveu com pessoas justas, com pessoas piedosas, apesar de que no último período da sua vida ela estava em uma cidade totalmente perversa e pervertida, que era Sodoma. Ela teve a oportunidade de conviver com pessoas piedosas como Abrão, como Sarai e até mesmo com seu esposo Ló. Pois, meus irmãos, é válido lembrarmos que lá na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 7 e 8, o apóstolo descreve que Ló, melhor dizendo, era um homem justo. A justiça de Ló era tão grande que a Bíblia nos diz que ele afligia sua alma por causa da impiedade dos homens daquele lugar. Certamente a mulher de Ló presenciou toda esta aflição, toda esta angústia, todo o sofrimento do seu esposo. Mas mesmo assim, convivendo com pessoas justas, convivendo com pessoas piedosas, ela não foi salva. Então, quero lhes trazer como alerta: para ser salvo não é o bastante conviver com pessoas piedosas, não é o bastante conviver com pessoas justas. Para ser salvo é preciso que você desenvolva a sua própria piedade. Para ser salvo é preciso que você seja justificado por Cristo, por Jesus. É preciso que você permita que Ele desenvolva na sua vida o fruto da justiça. Uma segunda certeza que a história, ou que a lembrança da mulher de Ló nos trazem, é que não é o bastante também ter experiências espirituais para ser salvo.
Experiências espirituais não garantem salvação. Observe, meus irmãos, que essa mulher ela teve vívidas e fortes experiências espirituais. Ela recebeu anjos em sua casa. Ela viu a maneira como os anjos livraram seu esposo, ao ponto de ferirem de cegueira todos os homens daquela cidade que queriam o matar. Ela presenciou, ela vivenciou o fato dos anjos pegarem suas mãos e saírem arrastando ela com a sua casa, com a sua família, para fora da cidade. Experiências fortíssimas, sem dúvida alguma, mas mesmo assim, essas experiências elas não são ou não foram o bastante para que ela fosse salva. Há muitas pessoas que, em virtude de ter tido alguma experiência espiritual, seja de uma prece respondida, seja de uma oração respondida, seja de um sonho, seja de uma visão, ou coisas afins, acham que isso já é o suficiente para ser salvo. Mas, nesta tarde, eu os alerto e eu os oriento dizendo: estas experiências não são bastante para garantir a salvação ao homem. O que pode sim, ou a experiência que pode sim garantir a salvação ao homem, é a experiência do novo nascimento, é a experiência da regeneração. Meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo ele dizia: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, a recordação da mulher de Ló me faz compreender que experiências espirituais elas não são o suficiente para me garantir a salvação. A terceira certeza, para nós encerrarmos esta tarde, que a lembrança, a recordação da mulher de Ló nos trazem, é que a salvação não é para quem começa, a salvação é para quem termina. A salvação não é para quem começa, mas para quem termina. Não é o suficiente iniciar uma caminhada. Não é o bastante iniciar ou dar os primeiros passos. Observe bem, aquela mulher com a sua família, com a sua casa, arrastada, puxada literalmente pelos anjos, começa uma caminhada rumo à salvação. As palavras dos anjos eram enérgicas para elas: escapa-te por tua vida, fuja para a salvação da sua alma. Mas mesmo assim, após iniciar a caminhada, eu não sei precisar em que ponto necessariamente da caminhada ela estava, mas as Escrituras nos deixam bem claras que em um dado momento, quando a cidade de Sodoma, aquelas cidades circunvizinhas já estavam sendo atingidas pelo juízo de Deus, aquela mulher olhou para trás e, ao olhar para trás, foi convertida em uma estátua de sal, não concluindo a sua jornada, não concluindo a viagem, não concluindo o trajeto da salvação. Então, nesta tarde compreendamos que a salvação não é para quem começa, salvação é para quem termina. Esforce-se, lute, peleje para que você termine a caminhada que você tem começado. As Escrituras nos dizem que aquele que perseverar até ao fim será salvo. Você tem perseverado? Você tem continuado na caminhada apesar de toda a dificuldade? Você tem continuado seguindo adiante? Olhe, a mulher de Ló, ela parou, ela foi convertida em uma estátua de sal, porque olhou para trás. Tem muitos que não estão dando prosseguimento à caminhada, porque infelizmente estão olhando para trás. A vida cristã é comparada a uma carreira, é comparada àqueles que correm uma corrida e, convenhamos, ninguém consegue correr olhando para trás. Correr olhando para trás nos trazem apenas duas garantias: que iremos errar o alvo ou que iremos cair. Então,
olhe para frente, olhe para adiante, não olhe para trás, para que seja possível que você conclua a sua carreira. O apóstolo Paulo, ele dizia aos filipenses: eu não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Bendito seja o nome do Senhor. Não deixe que as coisas que ficaram para trás, não deixe que as coisas que você deixou por amor a Cristo tornem a chamar a tua atenção, para que olhando para trás você não conclua a sua carreira, pois a salvação não é para quem começa, a salvação é para aqueles que terminam. Nesta tarde fica esta rápida palavra devocional para a nossa reflexão, e que Deus venha continuar nos ajudando, bem como a todos aqueles que têm, aleluia, servido a Deus nesse lugar. Continuamos pedindo as orações dos irmãos em nosso favor, em favor da nossa casa, também dos nossos pastores, pastor Martim Alves da Silva, pastor Daniel Faustino, e apresentando ao Senhor a vida do pastor Josias Belmiro e da sua esposa, para que Deus venha lhes trazer a oportunidade de serem sarados, a vitória na qual todos nós iremos nos alegrar. Vamos orar e nesta oração encerraremos o nosso devocional. Amado Pai, maravilhoso Deus, neste momento aqui estamos em Tua casa, em Tua presença, e queremos, Senhor, louvar ao Teu nome, pela vida de todos aqueles que nos escutam, dos nossos irmãos, da Tua igreja nesse lugar. Queremos, Senhor, suplicar ao Pai o Teu favor sobre a vida dos nossos pastores, da nossa liderança, pedindo que o Senhor os guarde, que o Senhor os livre, que o Senhor os dê proteção, que o Senhor lhes conceda, dia após dia, momento após momento, a orientação, a direção de Deus, a direção do alto sobre as suas decisões. Pai querido, amado, nós queremos apresentar ao Senhor de uma forma solícita nesta tarde a vida do pastor Josias Belmiro e da sua esposa, rogando ao Senhor que venha lhes trazer saúde, que venha os levantar, Senhor, e lhes dar vitória, que a sua vida, meu Pai, seja poupada, seja preservada, e que seja um testemunho, ó Pai, de como a Tua mão se estende sobre aqueles que creem e esperam em Ti. Amado Deus, poderoso Pai, nesta tarde, é no nome bendito de Jesus que nós assim oramos ao Senhor e Te agradecemos. Amém. A paz do Senhor a todos. Até amanhã, querendo o Senhor.